né, entre os estilos. A gente fala muito de como é importante aproveitar a cultura brasileira, não apenas a cultura brasileira, mas a importância também da cultura latino-americana, da gente se ver, não é? Do artista se ver antes antes até da criação da obra, né? Porque senão ela vira uma coisa muito inspirada demais na grama do vizinho. Não é verdade? Eu acredito muito nisso. Então, muito bom. Foi assim que a banda surgiu. Foi? Foi. Quer dizer, não apenas com esse conceito, mas... Bom, eu tinha muito essa preocupação de contemplar a América Latina como um todo, porque apesar de ter muitas diferenças, né, entre cada região, cada país, tem muitas diferenças dentro do próprio Brasil, né? E, portanto, na América Latina também. Mas a construção, a nossa história é muito em comum. Legal. O que faz com que a gente tenha muitos assuntos para conversar. E a gente vê que se politicamente os países têm que se apoiar mutuamente para poder avançar, culturalmente é a mesma coisa. E daí que nasce essa proposta doida que chama Francisco El Hombre, sabe? Legal. E no começo eu achava que era um cara, não estava entendendo, né? Quando a primeira vez que eu ouvi falar, tem essa. Mas essa interrogação acho que faz parte, né? Vamos dizer, da proposta de tirar a pessoa do lugar comum, né? Na hora que ela ouve o nome, ela já é impactada por um nome que chama a atenção, não é? Mas você tirou da onde o nome? Não sei se você já contou essa história muitas vezes, mas... Já. A gente tá num ano muito especial da Francisco, que é nosso ano de despedida dos palcos por um tempo. É mesmo? É. Já? É. Olha só. São 11 aninhos rodando e a gente decidiu dar uma pausa. Então, respondendo sua pergunta, diferentemente de outros momentos dos outros 11 anos, onde talvez falasse, pô, velho, já falamos essa história várias vezes. Eu tô adorando contar, porque pra mim é o ano de revisitar tudo, sabe? E muitos anos atrás, eu tava viajando no México com violão, tocando em praça, passando chapéu, bem daquela coisa bem riponga que eu era e ainda continuo sendo em vários aspectos. E aí que eu tava lendo o livro de Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Olha um clássico da literatura colombiana, né? E nesse livro aparece um personagem secundário, num momento da história, que chama Francisco Homem, Francisco El Hombre. Olha só. E... Você achou engraçado que o Joe apareceu, né? Naquela porta? Fiquei desconcertado, perdi meu rumo. Aí eu falei, pô... Ele aparece por eu tava vários pensando assim, lugares. nossa, tô dando uma resposta tão ótima. Nada vai abalar minha concentração agora. Até que Joe aparece. De uma das 3 portas. Essa é a sala das 3 portas. E aí que aparece esse personagem secundário, que chama Francisco El Hombre, que no livro aparece como um trovador que viaja com seu acordeon, viajando de praça em praça, trazendo notícias. Então as pessoas dos povoados pelos quais ele passava se juntavam para ouvir o que ele tinha a falar que estava acontecendo nos territórios, mas ao mesmo tempo trazer muito astral. Então as pessoas se juntavam para saber das notícias e se conectar com o astral que ele proporcionava. E aí a lenda corre que ele duelou o diabo e venceu o diabo num duelo de acordeon. O cara devia ser bom. Ou o diabo muito ruim, né? Ou o diabo muito ruim, né? Claro. E aí depois a gente foi pesquisar e descobri que o Francisco El Hombre é um personagem lendário, um dos ícones fundadores do vallenato, que é um ritmo colombiano da região da Guajira, de Riohacha, que é uma música que se toca com acordeão, com sanfona, violão. É um tipo de canto muito específico e que, curiosamente, é muito em comum pelas Américas. Então, conhecendo essa figura, estando eu lá viajando com o violãozinho, voz e violão, eu falei, vou fazer uma música inspirada nessa pessoa. Pô, mas podia fazer uma coisa temática, um EP. Não, e se fizesse um disco, não sei o quê. E ao mesmo tempo, estando em contato com o meu irmão e com Seu irmão estava nessa viagem contigo? Não, mas quando eu acabei, alguns meses depois, algumas ideias demoram um tempo para acontecer, né? E eu lembro que tinha anotado num caderninho lá, Francisco El Hombre, muitos anos atrás. E aí tava assim na cabeça, remoendo, e lá por 2011, 2012, comecei a falar pro Matheus, ei, Matheus, se a gente fizesse alguma coisa assim, já que a gente tem essa história latino-americana em comum. A gente é mexicano, moramos no Brasil, mas nossa família é espalhada entre Chile, México e Brasil, né? Tá. Então, já que a gente tem essa vivência, bora fazer alguma coisa? E aí a gente morava junto,
um bando de músico doido morando junto. O Andrei já morava com vocês? Já. A gente se conhece desde os 14 anos, mais ou menos, né? Que legal. Moravam já com essa intenção de criar trabalho junto? Não, a gente se conheceu na época do punk rock, assim, dos 14 anos. Daí, quando eu fui fazer faculdade em Campinas, ele já morava em Campinas, também estava na faculdade. E daí... De música? Eu fiz música e ele história. Que legal. Daí a gente se juntou, assim, numa república maluca, com 10, 11 pessoas morando. Daí eu acho que no último ano de faculdade que a gente... meu terceiro ano de faculdade que a gente começou a banda. Olha só. E aí virou uma coisa assim, só que não era uma coisa assim, vamos fazer não era tipo assim, vamos fazer uma banda, não sei o quê, porque a gente nem sabia o que era fazer uma... a gente pegou, era um lance de férias, assim, porque a gente tinha banda, eu tinha banda, ele tinha banda, então... Foi despretensioso o começo. E isso tem a ver com essa parada, porque... Já que você falou que vão parar, né? Fiquei chateado. É uma pausa só. Uma pausa. É uma pausa. Tá, legal. Tem a ver com outras coisas que vocês querem fazer, que não acaba não tendo tempo de se dedicar. É isso? É também. Tipo assim, a Francisco, desde que começou, a gente sempre foi muito do faça você mesmo, né? Então, no começo, a gente marcava os shows, a gente fazia as camisetas, aprende a gravar para gravar as próprias músicas. A gente vive... A nossa meta era... conseguir viver da música independente. Só que pra gente viver da música independente, pra Francisco acontecer, ela tem que ser... A gente entrega tudo. E quando a gente fala tudo, velho... É assim, 30 horas por dia dedicados a esse projeto. Que, querendo ou não... complica a nossa vida com as famílias, com as amizades. Tem o seu custo também. E aí a gente pensou, já faz 11 anos que a gente tá rodando sem parar as turnês. É mesmo? Sem parar. Quando não tá rodando, tá rodando. Tá fazendo reunião, fazendo um clipe, né? O tempo inteiro. E aí a gente falou assim, pô, vamos tirar nosso sabático. A gente merece. Legal. A Helena tá há quanto tempo na banda? Faz um pouco mais de 4 anos agora que eu tô na banda. Um pouco... Na época da pandemia, talvez. Sim. Né? Sim, peguei essa época pandêmica, onde os shows eram daquele jeito lá, né? Que marcaram muito a nossa vida de quem tá na estrada há tanto tempo, né? Pois é. Aquelas lives, né? Estranhíssimas e necessárias e estranhas, de novo, que eram muito estranhas. Mas sim, desde essa época que tô com a galera. E são 4 anos já bastante intensos de várias maneiras, né? Porque no começo foi essa sensação muito curiosa, porque eu já conhecia a banda já há algum tempo antes, tanto a banda em si quanto as pessoas da banda e tal. A gente se encontrava bastante na estrada com minhas outros trabalhos, né? E eu conhecia mesmo a Francisco como uma banda que viaja muito, que faz muito show, e que tá sempre fazendo as coisas e tal. E aí, quando a gente trocou essa ideia, rolou esse convite de estar com a banda, era naquele momento que a gente estava entendendo ainda o que ia se dar da pandemia, né? Ninguém sabia direito quanto tempo isso ia levar. Sim. Então, eu falei, legal, massa, vamos aí, pô, legal, vou fazer shows com a Francisco. E aí, sons de grilo, né? Porque não teve show. Que show, né? E não teve show durante um tempo, assim, mas... Por outro lado, a gente gravou um monte de coisa, né? Sons legal. Que vieram a ser o meu primeiro disco com a banda, que é um disco que agora já parece que faz um tempão que a gente lançou, né? Foi em 2021, no Casa Francisco 22. Lançamos um disco de comemoração de 10 anos da banda, e agora esse disco também, o Hasta el Final, foi gravado nessa época lá atrás, assim, no meu primeiro ano de banda, e é muito doido ver como as coisas caminharam nesse período, como as coisas estão caminhando agora. Essa experiência também de tocar e estar se despedindo, sabe? Sim. É muito doido, assim, porque quando esse assunto surgiu dentro da banda, enquanto Francisco El Hombre... Faz pouquinho tempo que eu cheguei aqui. Eu não precisaria exatamente descansar, sabe? Sim, isso que eu tô imaginando. Ela entrou... Acabei de chegar, a galera quer dar um tempo, assim. Ela entrou com sangue nos olhos, a banda que mais viajava e tal, aí para por conta da pandemia. Não é? Sai da pandemia, faz a turnê e para de novo, né? Exatamente. Mas isso tudo também me fez refletir muito sobre a minha própria carreira também em si, assim, sabe? Porque já se vão 21 anos, né? Sem nenhum descanso, eu diria. Porque desde que eu comecei a tocar profissionalmente, nunca mais. Não parou, né? Não parei mais, assim. Sempre foram
anos intensos de muito show, de muita turnê, de muita estrada. Então, esse período agora de pausa também vai ser bom para eu desenvolver coisas que eu descobri em mim através da minha entrada na banda. Ah, que legal. Que descobri não, mas que fui incentivada a colocar para o mundo também descobrir, assim, como o meu trabalho autoral, que vai ser uma das coisas que vai legal, cara. rolar nesse período de pausa, Boa. né?